Senhoras e senhores telespectadores da TV Otimista, senhoras e senhores internautas do blog do Edson Silva, estamos começando agora o último programa do mês de agosto, dizendo que o Estado do Ceará fez um acordo de cooperação técnica com o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, sediado em Recife, cujo objetivo é estabelecer a parceria entre aquele Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a Justiça Federal do Ceará, o Estado do Ceará e o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, visando a facilitação do acesso à justiça por meio da disponibilização de salas dos fóruns das comarcas do Poder Judiciário Estadual, bem como nas ambiências das Casas do Cidadão e do programa VaptVupt, mantidos pelo governo do Estado do Ceará, para a instalação dos pontos de inclusão digital da Justiça Federal brasileira. Os deputados federais estão intensificando as discussões sobre mudanças na legislação eleitoral para valer na disputa municipal do próximo ano. Para isso, as mudanças valerem no pleito de 2024, elas terão que ser aprovadas até o dia 5 do próximo mês. Até o dia 5 do mês de outubro. Eu já estou pensando que está em setembro. Estamos no último dia do mês de agosto. Então, as mudanças, para que elas possam valer na disputa eleitoral de 2024, terão que estar aprovadas até o dia 5 de outubro, um ano antes do dia da votação, que em outubro do próximo ano será exatamente no dia 6, o primeiro domingo daquele mês. Nas últimas horas, foram muitas as discussões sobre as mudanças, segundo registra o noticiário oficial da Câmara dos Deputados. Stephanie. Olá, Edson. Olá, internautas do blog do Edson Silva. O grupo de trabalho da mini-reforma eleitoral promove novamente nova audiência pública nesta quinta-feira para ouvir representantes agora da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, e advogados e especialistas em direito eleitoral. A oitiva será realizada a partir das 14 horas no plenário 4. O relator do colegiado, o deputado Rubens Pereira Júnior, disse que o grosso da reforma política já foi feito. Agora é o fino, são os ajustes, por isso que temos que ter certeza de que, como não serão mudanças tão grandes, nós conseguiremos satisfazê-las num curto prazo, afirmou o relator. Em Brasília, hoje, um fato inédito vai acontecer a partir do início da tarde, envolvendo política e polícia. É que a Polícia Federal, simultaneamente, isto é, ao mesmo tempo, vai tomar vários depoimentos sobre um mesmo inquérito: o desvio de presentes dado por governos estrangeiros ao governo brasileiro no período do ex-presidente Jair Bolsonaro. Presentes esses que foram levados para casa do próprio ex-presidente,
e alguns desses presentes até vendidos no exterior. Vão ser ouvidos em salas separadas, no mesmo horário, além do ex-presidente Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e outros servidores do Palácio do Planalto e do Palácio da Alvorada. Isso é uma demonstração de que os homens públicos não merecem nenhuma confiança. Esses depoimentos simultâneos são exatamente feitos para evitar que os investigados troquem informações e definam o que irão dizer sobre o mesmo fato. Lamentável. Por seu turno, deputados federais e senadores, integrantes da CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que apura a responsabilidade por ações ou omissões de agentes públicos nos atos de vandalismos ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro passado, quando foram quebradas partes das dependências dos 3 poderes da República: Legislativo, Executivo e Judiciário. A CPMI está ouvindo o general do Exército, ex-dirigente do GSI, o grupo que cuida da segurança pessoal do presidente da República e dos palácios do governo, Gonçalves Dias, conhecido como G. Dias. E por aqui, ontem, os deputados estaduais, integrantes da CPI da COELCE, fizeram a primeira sessão pública. Votaram requerimentos e alguns deles falaram sobre a importância da investigação. Um dos falantes foi o deputado Felipe Mota. Vamos ouvi-lo. Agora, eu gostaria de explicar à população, muita gente agora assistindo aqui o debate da CPI, que uma CPI ela tem os seus limites. Nós, parlamentares, temos os nossos limites. Nós tentaremos ir até onde nós conseguimos dentro do nosso limite, porque o nosso direito termina onde começa o do próximo. Então, nós precisamos saber e informar a população, colocar muito claro isso nas nossas redes sociais, na imprensa, divulgar aquilo. Isso é o início de um grande trabalho. Concordo com Vossa Excelência que eu não havia escutado na legislatura anterior nada sobre negociação da Enel. Depois é que apareceu aí uma tal negociação São Paulo e Ceará. Escutei também no mercado que queriam vender o Ceará para poder investir em São Paulo. Então, tudo isso gerou um desconforto e fez com que os cearenses perguntassem. Quer dizer que esses caras brincam com a cara dos cearenses, brincam com o setor produtivo, com os municípios, e vocês não vão dar resposta nenhuma? Essa é a pergunta que a sociedade faz a nós, deputados. E cabe agora, em cima do seu trabalho, eu vou ler isso aqui, Guilherme, porque eu gosto de me embasar, primeiramente. Eu tinha pedido ao presidente Fernando Santana que a sua apresentação era importante, que os relatórios que foram proferidos aqui por Ministério Público, por ACE, são de suma importância para nós, para daí nós formatarmos uma ideia. Por quê? Existem perguntas lá fora também. Vocês começaram a CPI. E quem é que vai assumir caso a Enel queira deixar o contrato imediato? Se nós colocarmos uma outra negociação, um novo leilão, a caducidade do contrato, o que o Ceará ganhará a partir do momento disso? Nós teremos novos investimentos?
ou nós não seremos acusados como fomos irresponsavelmente, e vou dizer aqui. Não sou e nem quero ser pessimista, mas confesso que sou cético em relação ao fim dessa comissão parlamentar de inquérito, que foi formalizada em fevereiro passado e só agora está realmente instalada. Olha que se, de repente, o Estado do Ceará pode sair prejudicado, sobretudo financeiramente, com o resultado final dessa CPI. Atenção, os cearenses precisam estar atentos, acompanhar o trabalho dessa comissão parlamentar de inquérito na Assembleia. Agora é o momento de fazermos o nosso primeiro intervalo e já já estaremos de volta com a sequência do nosso programa. Bom, agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta quinta-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que Roberto Cláudio e André Figueiredo contestam Evandro Leitão. Roberto insinua que o deputado estadual mentiu. Ontem, ao anunciar a sua saída do PDT, o deputado Evandro Leitão disse que não contou com um único centavo do partido nas eleições passadas e disse ser difícil de compreender um deputado que tinha uma condição razoavelmente favorável, presidente de um poder, não receber recursos para a sua campanha. O desfile do dia 7 de setembro, em Brasília, terá como tema a democracia. Cerca de 200 autoridades e convidados são esperados na tribuna de honra do presidente, entre ministros, chefes de poderes e representantes das Forças Armadas, e não há previsão de discurso do presidente da República durante esse desfile. Também sobre ele, Lula diz que erramos menos na gestão do país ouvindo o que o povo pensa. Durante discurso, o presidente destacou qualidade de participação social na construção do PPA, Plano Participativo Anual, e afirmou que a classe política deveria ter a humildade de dar mais espaço à sabedoria popular. Sobre o Bolsa Família, temos que o programa consumirá 685 bilhões de reais nos próximos 4 anos. O PPA é estabelecido por lei para vigorar por 4 anos, começando no segundo ano de mandato de um presidente e se prolongando até o final do primeiro ano do mandato do seu sucessor. Fernando Haddad nega que a equipe econômica pretende mudar meta zero de orçamento para o ano que vem. Não há nenhuma alteração de rota, o orçamento está pronto há 2 semanas. Não é uma coisa simples fazer um orçamento federal. Não dá para mudar nada às vésperas. Eu já falei para vocês, fiquem tranquilos, afirmou o ministro. Agora com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal destaque o caso das joias. O que esperar do depoimento simultâneo do ex-presidente Bolsonaro, de Michele, ex-primeira-dama, de Wossef e Mauro Cid na Polícia Federal. A oitiva coletiva foi uma forma utilizada pela PF para evitar a chance de combinação de versões e pode ser determinante para os próximos passos das investigações sobre venda de bens da Presidência da República. Com os destaques do Globo, temos em destaque a brecha para o Partido Liberal, veto do Partido dos Trabalhadores, o PT, somente a projeto bolsonarista divide o Diretório Nacional. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos em principal destaque que a ABIN quer evitar novo caso de Gonçalves Dias, o depoente na CPMI de hoje, e propõe identificar quem acessa os seus relatórios. Muito bem. O deputado federal cearense André Fernandes, PL, o deputado André Fernandes foi o principal ator da instalação
da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. A primeira assinatura no requerimento de instalação dessa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a primeira assinatura, repito, é dele. Pois bem, o deputado André Fernandes agora está respondendo a processo disciplinar no Conselho de Ética e Disciplina da Câmara dos Deputados. É bom lembrar que o deputado André Fernandes foi deputado estadual na legislatura passada e também respondeu a uma investigação no Conselho de Ética da Assembleia Legislativa Cearense e chegou a ser condenado. A pena foi a mais leve possível. O deputado teve o mandato suspenso. As atividades do mandato dele foram suspensas por um período de apenas 30 dias. Agora, ele corre o risco, não é um risco tão grave, mas é um risco de perder o seu mandato, porque ele é um dos bolsonaristas mais visados no Congresso Nacional. Ele é deputado federal. Pois bem, a propósito do fato de ele ser investigado lá no Conselho de Ética, juntamente com outros parlamentares, por razões diversas, motivou uma fala do presidente da comissão, o deputado baiano Lomanto Júnior. Vamos ouvi-lo. Conselho, 7 representações aqui no Conselho de Ética, a grande maioria delas Partido Liberal e PSOL. Alguns parlamentares têm me procurado justamente com a preocupação podemos chamar assim, banalização das representações que estão chegando ao Conselho de Ética. Participei da reunião de líderes, há uma preocupação muito grande, o Conselho de Ética tem um papel importantíssimo na Câmara dos Deputados, de prezar pela boa imagem, pela boa conduta dos parlamentares, mas muitas vezes o que a gente tem observado é que há uma polarização política exacerbada e uma guerra política, e muitas vezes um partido A com o partido B querendo utilizar, né, o Conselho de Ética para, como poderia dizer, para sustentar essa briga, essa guerra política aqui dentro do Conselho. Então, mais uma vez, nós fazemos um apelo para que os senhores parlamentares, as senhoras parlamentares, desde o início da nossa legislatura, que a gente tem feito um apelo, ontem participei da reunião de líderes no sentido de fazer esse apelo, para que a gente possa travar os debates, que eu sei que cada um aqui tem a sua ideologia, tem as suas crenças, tem os seus partidos, mas que possa fazer de forma respeitosa, respeitando, né, os parlamentares, para que se evite, nós estamos aqui para representar cada um de nós, os nossos estados, levar recursos, emendas para os nossos estados, conversava com o deputado Albuquerque, muitas vezes ficamos aqui 4, 5 horas de relógio, discutindo porque um deputado pisou no pé, porque o deputado, às vezes, aconteceu isso, aquilo, e eu acho que a função nossa primordial é estar aqui defendendo as nossas bandeiras, as nossas ideias, representar o nosso estado, ir nos ministérios, levar recursos. Então, a gente, mais uma vez, traz esse apelo. Eu, se necessário for, enxergar, vou usar, deputado Mário, da prerrogativa, em alguns momentos, não nessas representações, que eu sempre faço questão de democratizar todas as decisões do Conselho, mas, se for necessário, irei usar a prerrogativa que já foi utilizada por outros presidentes, para nem aceitar a representação, se for o caso. Nós vamos fazer agora o nosso segundo intervalo e já já estaremos de volta com a última parte do nosso programa de hoje.
como nós dissemos anteriormente, os deputados federais e senadores, integrantes da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, estão reunidos agora tomando o depoimento do general G. Dias, que foi o primeiro chefe do GSI indicado pelo presidente Lula. Vamos ouvir um pouco do que está acontecendo e ver do que está acontecendo na sessão da CPMI. Mas Vossa Excelência está correto na interpretação. Olha só, o que está aqui posto pelo ministro Zanin é o seguinte: defiro medida cautelar para garantir ao paciente no que toca ao questionamentos capazes de incriminá-lo. No que é capaz de incriminá-lo, o ministro autoriza aqui o direito do depoente não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade, no que seja capaz de incriminá-lo. Então, eu vou refazer a pergunta ao senhor general G. Dias nos seguintes termos: senhor general, excluídos os questionamentos capazes de incriminá-lo, Vossa Senhoria promete, quanto aos fatos de que tenha conhecimento na qualidade de testemunha, sob palavra de honra, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, dizer a verdade do que lhes for perguntado? Nos termos que não incriminem. Já está, a luz veio. Presidente, nos termos que não me incrimine, sim. Muito bem. É assim que consta exatamente no habeas corpus. Então, o senhor está dentro do limite daquilo que foi deferido através do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu vou inicialmente passar a palavra a Vossa Senhoria pelo tempo de até 15 minutos para suas considerações. Obrigado, presidente. Primeiro, eu quero agradecer aqui o convite, quero me desculpar pelo atraso. Eu moro na DF 140, quilômetro 2. Para vocês terem a noção, Jardim Botânico, depois da Papuda. Saí de casa precisamente às 7h30 e passando no escritório aqui para pegar advogado. Cheguei aqui agora e peço as desculpas a todas as senhoras e senhores. Cumprimento o excelentíssimo senhor deputado Arthur Oliveira Maia, presidente da CPMI, excelentíssimo senhor senador Cid Gomes, primeiro vice-presidente da CPI, excelentíssimo senhor senador Magno Malta, segundo vice-presidente da CPI, excelentíssima senhora senadora Elisiane Gama, relatora da CPMI. Em nome da excelentíssima senhora relatora Elisiane Gama, dos excelentíssimos senhores deputado Arthur Maia e dos demais senadores que dirigem esta comissão parlamentar mista de inquérito. Cumprimento a todos as senhoras senadoras e deputadas e a todos os senhores senadores e deputados aqui presentes. Sou o general da divisão do Exército Brasileiro, concluí a Academia Militar das Agulhas Negras na Arma de Infantaria em 1975. Possuo os cursos de força... O general está começando a falar e fez agora a sua identificação. Só para uma observação, nós estamos vivendo outros tempos. De primeiro, os generais, os brigadeiros, as autoridades da Marinha não tinham necessidade de chegar a esse ponto, porque eles tinham um outro comportamento. Obrigado pela audiência dispensada. Amanhã nós estaremos com uma entrevista sobre as alterações que estão sendo discutidas no Congresso Nacional para a legislação eleitoral que vai orientar o pleito de 2024. Obrigado. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Espero revê-los vocês amanhã. Até lá.